Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Bem-vindos a mais um Política na Veia, esse programa que é uma parceria entre a Carta Capital, a TV GGN do Luiz Nassif e o Fora da Política não há salvação, do cientista político Cláudio Couto. Estamos aqui iniciando mais uma semana, vamos dizer assim, decisiva sobre alguns aspectos. O governo Lula pretende, antes da viagem à China, na sexta-feira, dia 24, anunciaram, ele aparentemente pretende anunciar a tal âncora fiscal que foi apresentada pelo governo Haddad, na verdade pelo ministro Haddad, ministro da Fazenda. E lembrando que essa viagem que o Lula fará à China, entre as primeiras que ele fez, será a mais volumosa. É uma comitiva que tem 240 empresários, vários ministros. Ele convidou também o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Lembrando que o Lula teve já a primeira viagem que ele fez à Argentina, passou pelo Uruguai, depois foi visitar o Joe Biden nos Estados Unidos. A Argentina, Estados Unidos e China são os maiores parceiros comerciais do Brasil. Nesse meio tempo, ele recebeu o Olaf Scholz, o primeiro-ministro da Alemanha, deve receber também em breve o Macron. A viagem ainda está para ser combinada, mas também deve receber a Ursula von Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, nessa negociação que há entre a União Europeia e o Mercosul por um acordo bilateral. Mas eu começo aqui, Nassif e Cláudio Couto, bom dia, mas lançando esse primeiro assunto, quer dizer, o que é que dá para imaginar, esperar dessa viagem de Lula à China? Será recebido pelo Xi Jinping, que esses dias, ontem, esteve com o Putin em Moscou. O tema, a guerra da Ucrânia, obviamente, estará na mesa, mas não só. Eu vou começar pelo Nassif, depois que eu ouvir o Cláudio Couto. O Nassif, o que você imagina, o que dá para esperar dessa visita ao Lula à China? Primeiro, causa estranheza ontem lá o chanceler brasileiro apoiando a decisão do Tribunal Penal Internacional contra o Putin, né? No momento que o Brasil quer ser o mediador aí, eu não sei se foi das coisas mais oportunas aí. Em relação à China, você tem o seguinte desafio: se for meramente para ampliar as trocas comerciais, você vai aumentar as importações chinesas e, no caso brasileiro aí, só commodities, né? Quer dizer, o grande ganho que o Brasil pode ter, não apenas em relação à China, é usar duas estratégias aí que eu vejo. A estratégia Getúlio Vargas, que explorou a rivalidade lá da Alemanha e Estados Unidos na Segunda Guerra e conseguiu indústria de base, conseguiu a Companhia Siderúrgica Nacional, tudo. E a estratégia Juscelino, que Juscelino, quando traz a indústria automobilística europeia, que estava caindo aos pedaços na época lá, o Juscelino faz dois movimentos interessantes. O primeiro, ele coloca como obrigatoriedade ter um parceiro financeiro brasileiro. Então ele ganha os homens do dinheiro lá, os Monteiro Aranha, os Flecha de Lima e tudo. Isso é um dos sinais que o mercado da época, porque o mercado da época apoiou o Juscelino também. E depois estabeleceu regras muito explícitas lá de ter uma rede de fornecedores brasileiros. Daí você criou uma indústria de autopeças brasileiras muito relevante. Então o que o Brasil tem a esperar da China, eu acho, são parcerias tecnológicas, de transferência de inovação, tecnologia, negociação com as empresas chinesas que venham para cá, para onde houver cadeia produtiva, ter cadeia produtiva brasileira. Também investimentos em infraestrutura, que são absolutamente relevantes. E o que o Brasil tem para oferecer? O mercado de consumo está meio caindo para as tabelas aí por conta da queda de renda, mas é o grande ativo que a China utilizou no processo de industrialização dela. No começo dos anos 2000, eu tive na China com o Maurício Botelho, o grande presidente da Embraer, e a Embraer estava instalando uma fábrica na China com a condição de ter um sócio chinês e transferir tecnologia para ele. Eu falei, mas vocês vão criar aqui o competidor de vocês? Ele falou, é inevitável que eles vão aprender de alguma maneira. Pelo menos a gente aproveita o mercado de consumo, né? Agora, você vai ter que ter aí uma visão de política econômica muito clara do Lula, que até agora não apareceu. A não ser esse seminário do BNDES ontem aí, eu acho que está meio... Tudo bem, o país estava desmontado, o Estado estava desmontado,
mas ainda falta um sinal claro de como que vai se dar a estratégia de desenvolvimento do Lula, né? Couto? Sem som. Sem som? Sem som? Sem som. Ainda estou sem som? Não, Agora estou com som. Sim. Então vamos lá. Alto e bom, som alto e bom claro. Vamos lá. Bem, eu concordo com basicamente o que o Nassif falou. Eu acho que realmente a gente está falando de países que estão numa situação, do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico, muito díspara, né? A China, enfim, dispensa muitos comentários e nós ficamos aí parados. Temos pelo menos umas 3 décadas aí de um longo processo de estagnação, de desindustrialização, né? Mesmo que a gente tenha tido alguma aceleração econômica nos anos 2000, ela não foi movida por desenvolvimento tecnológico, não foi movida pela indústria, muito pelo contrário, né? A gente viu um período de redução do peso da indústria na economia brasileira e de aumento da nossa participação em commodities, sobretudo commodities agrícolas, mas não só commodities agrícolas. Então, é claro que qualquer acordo comercial que a gente vai fazer com, talvez aquele que seja o nosso principal parceiro comercial hoje, que é a China, tende a gerar mais ganhos para eles do que para nós, mas me parece que a gente não tem muita escolha, né? É uma situação dilemática essa. E não bastasse isso, nós tivemos também um estremecimento dessas relações nos últimos 4 anos aí durante o governo Bolsonaro, né? Com seguidos ataques à China, ataques que começaram, inclusive, antes mesmo da eleição do Bolsonaro. É bom sempre lembrar daquela visita que Bolsonaro faz a Taiwan, ainda durante o período de campanha, e isso claramente numa provocação aos chineses, né? Os ataques gratuitos feitos pelos familiares do Bolsonaro, particularmente ali pelo Eduardo Bolsonaro, à China, né? O bate-boca travado em redes sociais entre ele e o embaixador chinês no Brasil, né? As piadinhas de mau gosto do Bolsonaro sobre o que ele chamava de vacina, né? Para tentar desqualificar a vacina feita no Instituto Butantan, em parceria com um laboratório chinês, né, a Coronavac, e ele chamava isso de vacina para atacar o Dória e atacar os chineses de quebra. Ou seja, como em várias outras áreas do governo, a gente precisa passar por um processo de reconstrução. E a política externa é um deles. E daí a nossa parceria com os chineses é fundamental, né? Além do que, a gente vê aí a possibilidade, e acho que foi boa a lembrança também do Nassif, do jogo duplo, né, que o Vargas fazia durante o período ali, né, do entreguerras, né, quando ele, ora se alinhava mais aos Estados Unidos, ora se aproximava mais da Alemanha, né, e isso aí rendeu por baixo uma volta redonda para nós, né? Só para a gente pensar aqui na Companhia Cirúrgica Nacional como um dos exemplos aí do quanto esse tipo de coisa acabou produzindo ganhos para o Brasil do ponto de vista diplomático, né? E está em linha, a rigor, com toda a trajetória tradicional da política externa brasileira, que é uma estratégia de não alinhamento automático, né, e de tentar se colocar como um país que dialoga com todo mundo, mas não se subordina a ninguém. De novo, diferente do que a gente viu nos últimos 4 anos, né, com aquela lealdade canina do Bolsonaro, não aos Estados Unidos, mas ao Donald Trump, né, muito particularmente esse embate, esse isolamento internacional, essa nossa condução é uma condição de pária, né, da qual se orgulhava, inclusive, o ex-chanceler, o Ernesto Araújo. Então, acho que essa visita é crucial nesse momento, né? Claro que a gente tem aí uma situação mais complicada, que é essa relação com a Rússia em momento de guerra. Entendo que, na verdade, esse posicionamento do Brasil no sentido de condenar a invasão russa à Ucrânia tem a ver com a pressão internacional imensa que o país vem sofrendo, né, com alguns tropeços que o país deu nos últimos dias aí na questão relativa a direitos humanos em outros países, inclusive no caso nicaragüense, né, que produziu aí uma série de ruídos. E parece que o pessoal está tentando dar sinais para a comunidade internacional que o país é, sim, um defensor da soberania dos povos, é um defensor das relações pacíficas entre Estados, e acaba, nessa hora, operando de forma errática, né? E tanto que essa retomada de uma política externa mais independente, mais autônoma, ou altiva e ativa, né, como dizia o Celso Amorim, ela está um pouco errática nesse começo de governo Lula, talvez como várias áreas do governo, mas essa em particular. O governo parece que ainda não escolheu exatamente qual é a estratégia que vai seguir e ele está indo um pouco de acordo com as pressões que recebe, né? Então, acho que esse momento de diálogo com a China, né, da possibilidade do estabelecimento também mais à frente de um diálogo com a Rússia, é um momento de tentar acertar esse rumo, né, e, consequentemente, gerar novamente uma inserção do país como um ator internacional importante, sobretudo, mas não só nos organismos multilaterais, né? Acho que, claro, que nos BRICS isso é importante, mas nos vários organismos multilaterais, onde o Brasil, durante os anos da diplomacia dos governos petistas, ele primou
pela sua atuação, né? Veja a organização do G20, veja toda a atuação do Brasil, por exemplo, na questão climática naquele período, ou seja, há muita coisa importante a ser feita aí. Agora, penso, só lembrando um dado para dar o grau dessa relação, o ano passado você teve o maior fluxo de comércio entre a China e o Brasil, mas tem um dado interessante que eu vi esses dias, aquele site Shine, ou Shein, que é um negócio online de venda praticamente de roupas e acessórios, no ano passado abocanhou 25% das vendas. Nós temos aí as lojas Renner e Queijando já submetidas a essa concorrência internacional para ver o tamanho da voracidade da China. Mas tem um outro ponto, Nassif e Cláudio Couto. O Brasil, diferentemente do primeiro mandato do Lula, quando foi uma novidade a postura da política externa brasileira, em que o Brasil teve a oportunidade de se colocar numa posição de mais mediação, e havia também ali o surgimento da ideia dos BRICS, ainda estava saindo do papel, não era mais só um acrônimo criado por um analista do Goldman Sachs, mas já estava virando alguma coisa, mas ainda se formatando. Nós estamos numa fase diferente, e me parece que o Brasil acabou, nas últimas semanas, tomando posições que também dificultam essa mediação para ele nesses termos, e principalmente em relação à Rússia. Se alinhou na posição lá geral dos países na ONU, e como disse o Nassif, nós tivemos aí também uma posição de um embaixador a favor da decisão do Tribunal Penal Internacional. Isso é um ponto que talvez diminua a capacidade do Lula de ser um mediador nessa negociação para o fim dessa guerra. Mas eu queria, além disso, levantar um ponto, e vou começar novamente pelo Nassif, naquele período dos 2 primeiros mandatos do Lula, a voracidade da China, o crescimento, o ritmo de crescimento da China, levou essa voracidade de consumo de commodities no Brasil, acabou arrastando o Brasil junto e permitiu ao Lula tomar várias das suas medidas, aumento do salário mínimo, os programas sociais, lançamento de outras medidas, que conformou esse período de crescimento que a gente teve no período Lula. Eu volto, Nassif, olhando o cenário hoje, a China pode novamente desempenhar esse papel, ser vamos dizer assim, essa locomotiva que pode arrastar o Brasil e permitir ao Brasil recuperar ou se organizar por um crescimento mais acelerado? A gente tem um problema aí sério aí que vai ter que ser encarado também. Veja bem, quando você tem as exportações de commodities, elas impactam a economia de uma forma indireta. Aí. Elas permitem a compra de tratores, insumos, pereré, mas a tributação é zerada. É impressionante, é o setor mais rico da economia e o menos taxado. Ou seja, você vai no Rio Grande do Sul, você pega lá as estradas do estado, quem que mais usa e consome e gasta as estradas do estado? Transporte de soja. Quanto que eles pagam de ICMS? Nada. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é que eu tenho acompanhado aqui a questão da balança comercial. A China está, a cada ano, perdendo um pouco participação, digamos, no fluxo de comércio do Brasil. Ela passou por esses problemas aí com pandemia e tudo, mas ela ainda é a grande compradora de soja, e no caso brasileiro, melhorou com a guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia era um grande fornecedor de alimentos também para a soja. Aliás, é impressionante, né? Eu nunca vi um estadista, um homem de Estado, que nem esse Zelensky, que destruiu o seu país da maneira como destruiu. Isso é aplaudido, claro, você aplaude. O cara que destrói o seu... põe a sua juventude para morrer no lugar da juventude americana, juventude europeia e tudo, é um herói, né? Mas eu não sei se o boom de commodities, quando você pega, por exemplo, petróleo, está tendo uma queda aí. Está tendo uma queda de cotações. De uma maneira geral, eu não sei se a gente vai ter esse ciclo de commodities, que é os tais ciclos de 7 anos, se vai voltar agora. Nós tivemos um ciclo com o Bolsonaro que foi desperdiçado aí com aquelas coisas do Paulo Guedes, né? Mas eu não sei se vai ter... E quando se fala em reforma tributária, o que o Haddad mostrou até agora é a reforma do Bernardo Api, que é uma racionalização. E ele está apresentando que isso vai permitir um ganho de 10 pontos do PIB pela racionalização, só que é um sistema que vai ser implementado em 20 anos. Em 20 anos. Então isso aí não vai resolver nada. E uma reforma tributária efetiva que desonere, digamos, imposto indireto, aquele sobre consumo,
e taxa, capital e patrimônio, nem se pensou ainda. Se tudo der certo no ano que vem. Então, eu acho que, não sei, eu não vejo esse impacto aí, e vejo essa questão de não enfrentamento do Lula em várias. Gente, a gente está num terremoto aqui, com a crise bancária mundial. Você tem aqui a crise do mercado de crédito. Você tem aqui a crise do varejo. Você tem aqui a crise dos planos de saúde. Você tem aqui o crescimento da inadimplência em todos os níveis aí. E o Banco Central e o Haddad estão numa valsa de Strauss aí. Não, vamos fazer aqui um pacote fiscal que se o Roberto Campos... O Roberto é uma zebra. Você está colocando o destino do país no senso de julgamento do Roberto Campos e da sua turma. Então, se tudo der certo aqui, então daqui até... Eu estava vendo aquele Sérgio Vale da MBL, que é o... Nem lembro agora o nome. MBL é outra coisa. MB Associados. MB Associados. É impressionante. Ontem eu estava vendo aí a CNN, a apresentadora fala, pô, a indústria automobilística parando de produzir por falta de consumo. Ninguém quer comprar nada por conta de taxa de juros. Ele fala, mais um sinal que o Banco Central, que o Ministério da Fazenda tem que fazer o arcabouço fiscal, agora ficou mais chique, o arcabouço fiscal, porque daí, a partir do ano que vem, os juros começam a cair. Esse ano não, esse ano nós precisamos conformar um PIB de 1%. Fala com uma tranquilidade. Ou seja, nós estamos num momento hoje aqui que você está prestes a entrar num incêndio. O incêndio já começou. A China pode ser um caminho? Pode ser um caminho. A Europa pode ser um caminho? Pode ser um caminho. Mas você vê todas essas dúvidas. O chanceler chancelando aí a punição à Rússia. Quando você pega, por exemplo, o voto na ONU, se explicava. O Brasil ele faz aquela condenação à Rússia, mas ele conseguiu incluir aquela importância de uma paz negociada. Tanto que a Rússia não ficou insatisfeita, não. Agora vem o sujeito lá, pega esse negócio aí que ninguém levou a sério, a não ser manchete do Estadão aí. Do Tribunal Penal Internacional. Do Tribunal Penal Internacional. Não tem como pegar é um negócio simbólico e tudo. E o que tem que entrar nisso? É só ficar. É gratuito, né? Essa era aquela situação que era melhor silenciar, né? Pois é. Então, digamos, ainda. Eu não, até porque é o que você falou, né? Quem é que vai prender o Putin? Quem é que vai pôr o guiso no gato? Pois é. Não, além disso, a escolha do Mauro Vieira, para mim, até hoje, desculpa que eu estou aqui, fui buscar um papel ali, essa escolha do Mauro Vieira, para mim, até hoje, é inexplicável. As conversas que eu tinha antes a respeito nunca me levaram a entender que ele poderia voltar. Ele que foi uma figura sem nenhum brilho e sem nenhum traço a ser distinguido da passagem do governo Dilma. Por que trazê-lo novamente, até hoje eu não entendi. Embora no governo Dilma, a própria presidente estava muito longe de ter apetite por política externa, né? Tanto que os chineses não gostavam dela também pelo afastamento que houve. Mas essa questão da pressão, por exemplo, o Lula resolve condenar a Nicarágua. Tudo bom. A Nicarágua não significa nada, o cara é um ditador, efetivamente. Aí, o Lula saiu daquela linha dele de não intromissão nos assuntos internos do país, mas tudo bem, não tem... O sujeito, ele merece uma reprimenda e tudo aí. Mas a Rússia, no momento que o Brasil quer se habilitar, o Lula quer se habilitar a ser o mediador. Então, olha... Aliás, a gente tem uma pergunta aqui da Tatiana Nascimento, vocês estavam falando sobre esse momento errático, e eu não diria não só da política externa brasileira, ela pergunta o que acharam do lançamento do novo Mais Médicos ontem. E a pergunta eu faço isso, Nassif Couto, começando pelo Couto. Nós estamos aí de novo relançando Lula 2003, né? É o Mais Médicos, Lula 2003, Dilma 2010. É o Minha Casa Minha Vida. São os programas que, obviamente, tiveram sucesso no passado, mas a pergunta é isso mesmo? É mais do mesmo? É o caminho a ser seguido? Olha, Sérgio, eu acho que aí tem um aspecto que tem que ser considerado, que é o seguinte, né? Como o governo Bolsonaro foi um governo de destruição de políticas públicas e do próprio Estado brasileiro, um monte de coisa que vinha sendo acumulada desde muito tempo, e quando eu falo desde muito tempo, estou pensando por baixo, desde a redemocratização, mas há programas que foram descontinuados que vinham do regime militar, né? Só para a gente pensar aqui, por exemplo, o Plano Nacional de Imunizações, que o Bolsonaro fez o que pôde para desmantelar, houve muita resistência, circunstâncias o impediram de fazer isso.
mas caminhava nessa direção, né? E o Mais Médicos, a gente sabe, foi desmantelado já no governo Temer, né? E ainda mais se aprofundou isso no governo Bolsonaro, quando ele, enfim, antes mesmo de tomar posse, né, contribuiu para o colapso do programa com a saída do Brasil dos médicos cubanos, que era o que tinha, né, para poder chegar a lugares onde ninguém mais queria ir. Aliás, numa situação curiosa, né, os médicos brasileiros, por meio das suas entidades de classe, mas mesmo vários médicos individualmente se manifestando, se vociferando contra o programa Mais Médicos, que na realidade simplesmente ocupavam um espaço que eles se recusavam a ocupar. Né? Não estava lhes tirando o mercado nem nada. Estava, entendo eu, daí que eu faço a leitura dessa reação tão ressentida da classe médica brasileira contra o programa Mais Médicos, tem muito mais a ver, na verdade, com a percepção de que eles eram substituíveis. Né? Vocês não querem ir, mas há quem queira. Ou seja, a ideia de que aquela distinção social de alguém não só inatingível, mas alguém insubstituível, caiu por terra. Né? Isso tem que voltar. Por quê? Porque precisa de médico. E eu acho que o Lula colocou de uma maneira, a meu ver, correta, né? Quando ele falou, olha, não interessa a nacionalidade do médico, não interessa a nacionalidade do paciente. E é esse o ponto, né? Você precisa fazer chegar, não só médico, mas profissionais de saúde, de um modo geral, a lugares aonde eles não vão normalmente. E se precisar importar esses profissionais, que nós importemos esses profissionais. Seja lá de onde for, seja de Cuba, seja da Lua, seja da Rússia, tanto faz. O que importa é que haja médico ali que possa atender essas pessoas, e a gente sabe que, inclusive, a percepção que as pessoas tinham do atendimento dado por esses médicos que vinham de fora, desses médicos cubanos em particular, que tem aquela formação muito forte em medicina da família e medicina básica, isso ele era tremendamente bem avaliado. Alguns até ficaram por aqui depois, inclusive. Continuaram trabalhando no Brasil. Ou seja, eu acho que é, na verdade, parte do processo de reconstrução nacional, né, de reconstrução de políticas públicas. A mesma coisa o Minha Casa Minha Vida, mas se a gente for olhar, a mesma coisa o Bolsa Família. Né? Isso, na realidade, vai aparecer em tudo quanto é área do governo. Acho que tem menos a lógica de simplesmente reeditar o passado, mas de simplesmente retomar o que foi interrompido. Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira. Né? A reconstrução é isso. Né? Você pega o que foi destruído e retoma, né? E reconstrói. Não é um relançamento do programa Mais Médicos ou dos demais aqui que eu mencionei e outros que eu não vou lembrar agora. Mas na realidade, essa necessidade de evitar essa solução de continuidade que houve durante esses últimos 4 anos de terror que nós vivemos. Um desses programas é o plano de compra da agricultura familiar, isso também vai ser relançado nessa semana. Né? Mesma coisa, demarcação de terra indígena. Não vai inventar a demarcação de terra indígena, vai simplesmente retomar as demarcações de terras indígenas. Né? Que é um exemplo até interessante pegar, porque o Bolsonaro anunciou com todas as palavras possíveis, declaradamente, que não ia demarcar 1 centímetro de terra indígena. E a gente sabe que, além disso, contribuiu para as invasões em terras indígenas. Então, quando você impede que isso continue acontecendo, você está só retomando o passado. Retomando, na verdade, não é o passado no sentido negativo, mas é dando continuidade a políticas públicas que são estruturantes do funcionamento do Estado brasileiro. E que precisam, por isso mesmo, serem reconstruídas, serem reestruturadas. Deixa eu pegar alguns pontos. Aliás, se a gente for pegar a maneira como se tratou aqui o Mais Médicos, lembra aquela multidão vociferante, vaiando o cubano que estava saindo do Brasil? Depois entra o Mandetta, com uma profissão de fé no médico brasileiro, faz aquele concurso que os jornais dão. Concurso, em 15 dias já todas as vagas preenchidas. Em 30 dias, 80% das vagas foram devolvidas porque em situações longínquas. Né? Então, é o seguinte, você tem algumas políticas que são definitivas aí. Sabe o que é um cachorro aloprado aqui? Algumas que são definitivas aí, que é Mais Médicos, Bolsa Família, mas você tem um aprendizado que houve no primeiro e segundo governo Lula que eu até agora não via de que forma que pode ser acertado aqui. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, a gente teve um exemplo de política bem-sucedida, que é o PDP, o Programa de Desenvolvimento Produtivo, foi bolado pela Fiocruz, que para mim é o melhor modelo de política pública industrial aí que eu vi até hoje. Aí. Por quê? Pega uma necessidade do brasileiro, barateamento de remédio, pega poder de compra do Estado, garantindo a demanda, usa o mercado interno para negociar com as multinacionais a transferência de tecnologia. Essa transferência de tecnologia
é apropriada pelos laboratórios públicos, que licenciam para os privados. Por que não? Que não passa direto para os privados? Porque os privados podem ser adquiridos posteriormente. Então, eles têm algo que é fundamental em políticas públicas, o Brasil não consegue trabalhar, não sei nesse caso, que é a visão sistêmica de políticas públicas. Por exemplo, se você pega a Minha Casa Minha Vida, o que se pensou? Exclusivamente na questão do custo. Então, barateia o financiamento, dá isenção de impostos, nisso, daquilo. Qual foi o resultado? Na hora de procurar os terrenos, a dezenas, centenas de quilômetros aí do local de trabalho. Nós tivemos aqui em São Paulo, participei uns anos atrás aí de um debate na FAO com a Maria Mini Maricato. Aqui, a habitação popular na cidade de São Paulo piorou, porque houve uma competição ali que aumentou o valor dos aluguéis. Então, quem não foi para uma... Então, você teria que aprimorar essas políticas. E como que aprimora a política? Vê o objetivo básico, qual é? Moradia adequada e próxima ao local de trabalho das pessoas. Esse é o objetivo. A partir daí, você tem que envolver a questão financeira, a questão tributária, a questão urbanística. Então, isso aí não foi feito. Indústria automobilística. Um baita estímulo à indústria automobilística pela Dilma também. São Paulo ficou irrespirável. Irrespirável. Qual a contrapartida? No momento que você estava mudando aí para carro elétrico e tudo, qual a contrapartida? Nem garantia de emprego se exigiu, nem meta de exportação se exigiu. Então, digamos, as novas políticas industriais têm que levar em conta essa questão da visão sistêmica, envolver vários setores de conhecimento, não pode ser uma coisa meramente financeira, põe o Banco do Brasil e a Caixa, está tudo resolvido. Tem que visar... Tem desenho, né? Tem que visar o que a China... O que a China faz com as políticas públicas da China? Visa o bem-estar da população, que é um elemento central de estabilidade política também. Só que quem está nas mãos de quem isso aí? Está nas mãos do Alckmin. Eu não sei quem é que está assessorando o Alckmin. Eu vi só um rapaz aí que era daquela linha de guerra do PSDB aí no começo da internet. Mas quem é que está pensando isso? E é interessante que a única política bem-sucedida não veio de economistas. Ela veio do setor de saúde. Por quê? Porque tem que ter a visão integrada. Então, a Fiocruz chama o BNDES e pede um trabalho sobre o PIB da saúde, que envolve não apenas medicamento, sabe? Envolve o atendimento em casa, envolve a questão da enfermagem, um monte de coisa. Agora, nós estamos aqui no ápice não, no começo de uma baita crise da indústria de saúde privada. Então, como é que você... Então, você tem um conjunto de situações totalmente diferentes que tem que ter integração de FINEP, integração do sistema de Fundação de Amparo à Pesquisa, as confederações aí de indústria que perderam função também aí. Então, eu achava que com os grupos de transição, o governo entraria agora aí razoavelmente aparelhado para pensar políticas integradas, né? Transversais e tudo. Tudo bem, é cedo ainda, mas não estou vendo. Além de tudo, você tem essa dificuldade de nomeação, né? Por exemplo, até hoje, o presidente do INCRA, por exemplo, ainda não foi efetivado. Você tem lá um interino. E assim estão em vários ministérios, em várias autarquias e várias estatais. Até porque isso está no jogo, no balanço das negociações. Mas a impressão que eu tenho nesse momento é que, além de tudo, Nassif Couto, é que o Arthur Lira está colocando o guiso no gato, não parece a você. Uhum. Sim ou não? Mas por que colocando o guiso no gato? Não, porque assim, as conversas até agora que eu tenho tido, que eu tenho com gente em Brasília, é que as expectativas do governo em relação a vários projetos baixaram muito. Por exemplo, a discussão sobre o CARF, a aprovação desse chamado arcabouço fiscal, a reforma tributária. Houve a situação do governo é muito... A situação do governo nesse Congresso é muito difícil, né? Isso já tinha ficado evidente logo depois do primeiro turno, quando a gente viu a composição que saiu dali, né? Parece que virou agora rotina, né? Depois de cada eleição, a gente fala, esse é o Congresso mais à direita que a gente teve desde a redemocratização, e cada um é um pouco mais à direita, né? Daqui a pouco eu não sei onde vai parar, né? O próximo Congresso, embora eu creio que nessa última eleição, quem realmente desapareceu foi o centro, né? Aquilo que em algum momento era ocupado ali por uma parcela do PMDB,
pelo PSDB, que, enfim, deixou de ser o que era também, né? Isso aí é que foi sumindo, né? E a gente tem um Congresso basicamente de direita, na sua maioria, e é com esse pessoal que o governo Lula tem que se entender. Então a vida já fica difícil aí, né? Além do que, a gente tem uma sociedade e um sistema político muito mais radicalizados do ponto de vista dos antagonismos do que era no primeiro e mesmo no segundo governo Lula. Né? Lá você tinha uma possibilidade de cooperação, né? A reforma previdenciária do primeiro governo Lula, que começou ali logo no primeiro ano, né? E foi o que rendeu, inclusive, a defecção do PSOL, né? Foi o principal motivo, o PSOL surgir ali como uma defecção do PT, teve apoio do PFL, então PFL, do PSDB, dava para entabular esse tipo de cooperação no legislativo. Hoje isso está muito mais complicado, sem falar, claro, nessa ala aí que baba, né? Que é essa direita bolsonarista. E aí é impossível você estabelecer qualquer tipo de diálogo com esse tipo de gente. Né? Não há diálogo. Né? Você está falando com fascistas, está falando com extremistas, está falando com lunáticos. Né? E aí não tem muito jeito. Então, a margem de manobra do governo para buscar um entendimento com o Congresso é apertada. Sabedor disso que é, né, o Lira, de um lado, alerta, mas de outro lado, eleva o preço. Né? Ou seja, para oferecer seus préstimos, ele mostra que a coisa está difícil e que o presidente vai ter que ser mais generoso com ele. Acho que essa é a grande questão. É isso que está também levando a ele entabular essa disputa com o Pacheco, né, presidente do Senado, com relação à tramitação das medidas provisórias. Né? Consegue sobreviver, mas também vai perdendo poder. Vem o Bolsonaro, abdica de liderar uma maioria no Congresso, entrega tudo de bandeja, no primeiro momento, para o Rodrigo Maia, né, e depois para o Arthur Lira, né, também para garantir a sua sobrevivência. Resultado, há um legado disso, que é um presidente muito mais fraco do que nos presidentes anteriores, porque nisso aí veio orçamento secreto, veio emenda impositiva de bancada, foi reduzindo a margem de manobra do executivo. Então, é realmente uma situação difícil. O presidencialismo de coalizão, nesse momento, é diferente do que foi o presidencialismo de coalizão até o fim do primeiro governo Dilma. Né? Ele se transformou e, consequentemente, acaba obrigando o presidente a ter uma relação mais cautelosa com o Congresso. Não dá para chegar chutando a porta. Né? Tem que, na verdade, tentar acomodar. E aí tudo tende a ser mais lento. Não é à toa também que demorou para ter definição dos presidentes, da composição, né, das comissões temáticas. Né? Demorou muito mais do que costuma demorar. E não é só pelo 8 de janeiro, é também por essas dificuldades que estão presentes ali. E por isso que o governo está segurando aquilo que ele pode para mandar para o Congresso, para quando mandar ter um pouco mais de garantia de que aquilo vai andar sem grande risco de ser reprovado. Então, veja, é um quadro tremendamente complexo. Acho que o Lira está fazendo é alertar para isso, né? E, claro, alertar apresentando junto a sua fatura. Né? Sua fatura, bem, eles terão os dois agora, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão acompanhar o Lula nessa viagem. É uma longa viagem de ida e volta. É uma boa oportunidade, talvez, para mais uma rodada de conversas e ver se avança. A gente teve também, na CIF Couto, essa pesquisa do IPEC, encomendada pela Globo. Temos o resultado aí. Eu queria tratar aqui de alguns pontos dela. Foram, como sempre, 2.000 entrevistados, entre 2 e 6 de março. Primeiro, a avaliação do governo Lula. 41% consideraram ótimo e bom, 30% regular, 24% ruim e péssimo. É um patamar abaixo do que o próprio Lula teve, abaixo da Dilma, mas ainda assim acima do Temer e do Bolsonaro. Eu começaria por esse ponto. Nesse ponto, a avaliação do governo Lula, o que vocês acharam dessa pesquisa na CIF? Olha, eu tenho aqui o melhor laboratório aqui sobre Lula aí, que é a minha funcionária aqui de Garanhuns, que é uma líder comunitária aí na região dela. Quando teve uma dessas eleições, a última eleição, ela falou: seu Luiz, hein? Se não fosse nós do Nordeste, vocês estavam ferrados. Ela está reclamando aqui que não aconteceu nada. Você criou uma baita expectativa que cá para nós, independentemente de qualquer circunstância, seria impossível de ser atendida de imediato aí, né? Ela falou: o que está acontecendo é o alimento aumentando, ele não fez nada por nós. Tudo bem, a expectativa sempre é maior, né? Mas o grande problema que eu vejo no governo Lula é que ele não está gerando expectativa positiva. O que o Lula está fazendo é tudo,
medidas, digamos, que não dependem de grandes formulações, são medidas de bom senso, medidas civilizadas, né? Defesa da mulher, defesa dos mais humildes, discurso em favor do SUS e tudo, né? Mas, digamos, do ponto de vista econômico, porque, no fundo, digamos, a popularidade do Lula depende do bem-estar da economia. O bem-estar da economia, enquanto não chega, você tem que criar uma expectativa de bem-estar. E aí eu não vejo nada. Eu acho que você não tem no Alckmin uma pessoa capaz de levantar entusiasmo aí, e o Haddad está muito mais preocupado em fazer a lição de casa aí. O Haddad é um malandro, muito mais bem preparado aí, que o Haddad é um grande intelectual aí, mas ele está preocupado em fazer a lição de casa e ganhar 10, que ele ganhava nas teses da USP, né? Ele não tem essa visão política do ritmo político. Então, eu acho que, por enquanto, ainda, eu acho que o Lula está no pico. Essa aprovação do Lula é um pico aí, perto do que virá nas próximas rodadas aí. Outro, concorda? Olha, não sei se é o pico, eu aguardaria ainda um pouco para olhar, mas o que eu entendo é que de novo, né? Eu de alguma forma sou obrigado a repetir coisas parecidas com as que eu já falei. A gente não está vivendo um período trivial, né? Um período normal de começo de governo, né? Insisto, é um governo de reconstrução nacional e veja, num país profundamente fragmentado do ponto de vista da polarização política que está posta. Polarização política é normal. A questão é o grau de radicalidade que ela atingiu. Esses 25%, por exemplo, que hoje avaliam negativamente o governo Lula, que é muito mais do que a gente via em momentos anteriores, em governos de primeiro mandato, né, isso se explica pelo fato de que são os mesmos 25% que, houvesse o que houvesse, apoiavam o Bolsonaro. Ele podia matar 700 mil na pandemia que estavam lá com ele, né? Ele poderia, vamos dizer que sentiu um clima quando viu as meninas venezuelanas que estavam lá com ele, né? Ele podia fazer o que fosse, né, de barbaridade. Ele olha que o que não faltou durante o governo Bolsonaro foram barbaridades perpetradas por ele próprio, inclusive. E as pessoas continuavam, esses 25%, apoiando. Então, é muito improvável que esses 25% venham agora apoiar o Lula ou achar que o governo dele é, no mínimo, razoável, né? Não vão achar que está tudo um desastre. E é um desastre não porque o governo tenha feito ou pelo que o governo tenha deixado de fazer, mas pelo fato de que é o Lula que está lá. É assim que eu acho que esse segmento vai avaliar. Agora, tem ali aquele meio do campo, aquele miolo, né, de quem está avaliando como regular. E aí eu entendo que vai depender muito mesmo do desempenho do governo pelos próximos meses, né? O cenário não é, enfim, tão alentador, mas eu acho que ele é um cenário ainda muito indefinido, né? Se a gente tiver algum grau de melhoria do nível de atividade econômica, e claro que isso depende de uma série de coisas, inclusive do Banco Central, mas não só, né? Depende também do cenário econômico internacional, a gente esperando que essa crise em alguns bancos importantes aí que estão acontecendo, que ela não chegue como tsunami, mas chegue com marolinha no máximo. A depender do que acontecer com a economia nos próximos meses, isso pode melhorar, né? Quer dizer, alguns daqueles que hoje avaliam o governo regular pode subir. O que eu acho que não vai acontecer é baixar a avaliação negativa do governo do outro lado, né? E acho que ela não vai porque ela se tornou, em alguma medida, endêmica da sociedade brasileira nesse momento. É gente que está capturada pelo ideário da extrema-direita. E veja, há um outro indicador nessa pesquisa que mostra isso também, que acho que eles têm que ser lidos juntos, que é a questão de 47% dos brasileiros que acham que o comunismo será implantado no Brasil. Né? Chega a ser risível. Isso acho que nem os comunistas acham que o comunismo vai ser implantado no Brasil. Né? Os comunistas sérios, né? Os que acreditam. Talvez alguns, né, que estão aí no delírio acreditem, mas então tem os dois, né? Tem os comunistas que deliram, que acham que a revolução está na esquina, e tem os bolsonaristas malucos e aqueles que ouvem o que eles falam, que acham que o comunismo está na esquina. É um negócio completamente... Nem o PCO acredita. Não, o PCO eu já não sei. O PCO eu acho que acredita, né? Sempre há quem acredite. Agora, no caso aí enfim, se perguntar para comunistas sérios, eles não vão levar isso a sério, né? Duvido que levem. Mas mostra o grau de descolamento que as pessoas têm da realidade. Por quê? Porque a análise não é objetiva, né? Ela é feita com base em medos, ela é feita com base em crenças profundas e não necessariamente racionais, é feita com base em afetos, dá nesse tipo de cenário que nós vemos. Não, diga.
Só colocar eu estava lendo o livro do Roberto Schwartz aí sobre os anos 70 e tudo. Ele traz coisas interessantes. Primeiro que a realidade paralela dos anos 70 aí, isso é muito semelhante à manipulação da informação. Você não tinha rede social, mas você tinha rádio, televisão e jornais aí. Mas um ponto que você pegar historicamente, aí desde os anos 50, a esquerda brasileira é tão moderada que o máximo que ela propunha era aprimoramento do capitalismo. Você pega as reformas do Jango, você pega o Partidão nos anos 50, aí, querendo fazer a parceria com a indústria nacional, com a burguesia nacional. É muita coisa que o Jango propunha lá. Depois veio Campos e Bulhões, daí com o poder político das armas, tudo aí, que acabou colocando. Quando você pega o governo Lula e Dilma, mesma coisa. É aprimoramento do capitalismo. E fica... O próprio PT, né? O próprio PT nasceu. O próprio PT nasceu. Então não tem uma esquerda revolucionária aqui, mas é gozado. Esses anos de anticomunismo geraram desde lá de trás, naquele negócio dos medos ancestrais, né? Você vem desde 37. Eu tenho um episódio gozado. Eu estava começando o relacionamento com a minha esposa lá e vou para Guaradésia. E ela me apresenta a mãe. E daí a gente conversa, de repente passa alguém e fala, o Nassif aí que é economista. A mãe fecha a cara. Daí ela chama a mãe já, mãe, ela fechou a cara. Quando a gente começa a gostar da pessoa, descobre que ele é comunista. O que era o caso. Ela acertou. Ela ouviu errado, mas acertou. Economista e comunista. Tá mais ou menos ali. Eu só queria lembrar a história, que hoje eu li um negócio interessante também, porque talvez Nassif e nós estejamos desinformados. Eu fui me iluminar com o Joel Pinheiro da Fonseca, na coluna da Folha hoje. Ele diz que comunismo não é comunismo mais. É basicamente isso. Quando o sujeito fala comunismo, ele não está falando comunismo. Ele está pensando na União Soviética, está pensando na ditadura de esquerda da Venezuela. E aí sim há um risco do Brasil virar uma ditadura de esquerda. Olha, eu acho que a primeira parte até eu consigo entender que possa fazer sentido, que talvez o indivíduo esteja pensando na ditadura venezuelana, na ditadura da Nicarágua, na ditadura de Cuba. Agora, a chance disso acontecer no Brasil é zero. Né? Pois é. Então, isso, né? Na verdade, o indivíduo, vamos dizer, até faz uma leitura conceitualmente imprecisa, vamos falar aqui como acadêmico, do que quer dizer comunismo, mas que, do ponto de vista da realidade fática, é um completo devaneio, né? O cidadão tá maluco. Não, mas o melhor do argumento é, diante do sujeito que tem medo do comunismo, você não pode achar que isso é um delírio. E lá no fundo tem uma razão e talvez possa acontecer. É isso que o Joel Pinheiro da Fonseca... Não, eu entendo, por isso que eu falei, eu acho que a primeira parte da ideia até dá para entender, e nisso que o sujeito que foi entrevistado está pensando. Mas a segunda parte, ele achar que isso vai acontecer aqui, como se o PT não tivesse governado durante 13 anos e meio o país, sem que a gente tivesse chegado sequer em algo, assim, minimamente... Na verdade, o governo Bolsonaro foi mais parecido com o governo da Venezuela do que foi o governo Lula. Basta ver a quantidade de militar em cargo... Não, fora isso, a desestruturação da economia, né? A ponto de nos deixar nesse buraco. Também. Pegar o lado e a militarização da política, né? Que o chavismo promoveu e que o bolsonarismo promoveu também. O Olavo de Carvalho, bem no começo do governo Bolsonaro, dizia isso. O nosso modelo é a Venezuela, só que em vez de ser para o mal, nós vamos fazer para o bem aqui. Não são as Forças Armadas que defendem, são os nossos soldados que vão atrair as Forças Armadas. Né? Agora, dois outros pontos da pesquisa IPEC. Essa 51% isentam Bolsonaro de qualquer responsabilidade nos atos terroristas de 8 de janeiro, e 57%, isso aí já me parece um certo viés da pesquisa colocado pela Globo. Desejam tem um apelo pela terceira via, que é um fim da polarização. Então, primeiro esse ponto, 51% isenta o Bolsonaro, não vê nenhuma responsabilidade do Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro, e segundo, 57% desejam novas lideranças e uma terceira via, que aparece aqui, mas nunca aparece com voto, né? Mas comecemos por esse ponto de uma maioria que acha que o Bolsonaro não tem culpa
não tem participação no que aconteceu em 8 de janeiro. É a mesma que maioria que acha que o comunismo vai ser implantado, É isso? basicamente. Para cá, para Né? nós, hein, o Joel, ele conseguiu superar o pai, viu? Que coisa, que coisa. Ele disse que o fato do Brasil não condenar explicitamente, o Brasil ter essa política de não intervenção, significa que apoia e que pode repetir o modelo. Meu Deus do céu, mas é muita ilação, né? Isso aí me lembra uma diretora lá do colégio que eu estudei lá, que pegou um menino que tinha um gato no porta-mala do carro, deu uma suspensão, falou: hoje é um carro, amanhã pode ser uma criança. A lógica é a mesma aí, né? A lógica é a mesma. Falta de senso de proporção, né? Agora, esse negócio da terceira via, francamente, né? Isso já aparecia em 2016, em 2021. A gente viu o que deu, né? Já tinha muita gente querendo a terceira via em 2021. Só que, digamos, a demanda não foi satisfeita pela oferta. Então, nada assegura que isso queira dizer que, vamos dizer, pronto, está resolvido o problema da terceira via. Muito longe disso. Se tivesse qualquer possibilidade de terceira via, jamais teria havido essa adesão ao Lula, aí, até por parte do próprio pessoal que o decepou. Né? Mas aliás, até por parte da terceira via. Aliás, todos nós queremos uma novas lideranças. Né? O Lula está 76, caminhando para 80. Né? Ninguém imagina que o Lula vai ser eterno, ou que outras lideranças, obviamente, vai nascer lideranças à esquerda, ao centro e à direita mesmo. Mais jovens, né? Imagino que se expressa. Agora, o viés todo aí é essa história de que, sim, o Brasil quer uma terceira via. Né? A terceira via não tem, o projeto dele é menos Estado, é corte em gastos sociais. Como é que pode querer? Depois dizem que não, nós não somos populistas. Confundem deliberadamente qualquer tentativa de melhoria da situação da população com populismo. É populismo, isso é populismo. Não fala nada em relação a mercado, a gastos, dívida pública. Não adianta. Olha, quando foi? Foi em 2014. Eu propus até para a Andréia Neves lá. Eu criei uma sala dentro do GGN para discutir as propostas de cada partido para cada um dos temas. Então, educação, daí o PT se falava, na mesma hora vinha um especialista que já tinha. A Andréia tinha que sair caçando lá, porque não tinha um centro de inteligência. Esses institutos aí que deveriam pensar o projeto de partido e tudo, no PSDB nunca funcionou. Era o caciquismo, aí Serra de um lado, depois Mas você não está falando PT, é PSDB, então. PSDB. PSDB é um caciquismo absoluto aí, né? Aécio de um lado, Serra do outro. Depois da morte do Covas, tudo perderam qualquer pretensão de qualquer coisa que pudesse beneficiar a população. E a parte mais intrigante aí é que, digamos, essa questão da redução de desigualdade e tudo, não é coisa de esquerda ou direita. Isso aí dentro de um projeto de país, é básico, fundamental. É civilizatório, né? Pô, eu lembro quando começou a melhoria do ensino médio, tudo, você fala, gente, quando você está a entender o país é a soma de talentos de sua população. Se eu tenho aqui um modelo de educação que eu incluo mais pessoas, mais talentos e mais possibilidades, é evidente que o país ganha. Né? Se você não quiser se basear naquilo que é fundamental, que são os princípios civilizatórios aí, até para o pragmatismo. Aliás, eu lembro quando começou a redemocratização, que eu estava na economia, a gente era um grupo de repórteres econômicos tentando colocar contrabando e a gente tentava pegar argumentos econômicos para mostrar que a democracia era melhor. E eu fui entrevistar um grande americano, eu acho que foi o Abraham Lowenthal, e eu perguntei argumentos para mostrar que era melhor para a economia. Ele falou, não, a democracia é um valor em si, que tem que ser defendido independentemente de economia e tudo. Né? Mas aqui eles não conseguem justificar nem do ponto de vista econômico. Né? Não, são muitos. Você pega o Zemo que estão fazendo, e daí usam o discurso para negócios. É para negócios. O que o Zemo está fazendo com mineração em Minas, aí, o que é muita coisa, né? Então não tem projeto. Não tem. Agora,
Pensando sobre essa discussão, na CIF a gente está tendo aí, quer dizer, até agora ninguém sabe exatamente o que será o tal arcabouço fiscal do governo, mas a gente sabe que tem uma briga instalada, que é essa forma estranha com que a mídia também relata essas coisas. Sem saber, sem nos dar detalhes do que é o tal arcabouço fiscal, aí se colocou uma briga, assim, estaria o Haddad de um lado, o Racional, e de outro o resto do governo, e o Lula no meio para mediar. Aí você tem a Gleisi reclamando. Quer dizer, no fundo, Nassif, o que você espera dessa âncora fiscal, vamos dizer assim, o substituto do teto de gastos? O que você imagina, ou que você tem de informação do que virá aí? Olha, se a ideia é zerar o déficit público aí, por mais que você faça mágicas para lá e para cá, você tem uma conta que é de receita e outra conta que é de despesa. Se a receita não vai aumentar, você vai cortar a despesa. Daí tudo bem, daí você fala, pô, tem um monte de subsídios, é só pegar a Zona Franca de Manaus, aí você tem um monte de subsídios, você tem o CAF, você tem Mas isso você mexer, acabou. Aí que você não tem maioria no Congresso mesmo. Aí que está o negócio. A tentativa de mudar o CAF aí. Você pega só a Ambev, tem um passivo tributário aí dos 85 bi, que depende do CAF e outros aí. Então, digamos, como é que você vai desmontar isso fora as americanas, né? Fora o rombo que eles têm. Fora o rombo das americanas. Isso é o passivo tributário, não é o passivo de modo geral. Né? Que é um modelo, já que o Welsh que veio para que o Lehman espalhou no Brasil. Para enriquecer, você tem que ter jogar com atraso de pagamento de imposto, atraso de pagamento de fornecedor, redução de. Então, digamos, e aí entra um ponto central, né? Quando que o Lula vai conseguir enfrentar esse interesse? Quando tiver popularidade. Quando que ele vai ter popularidade? Quando a economia começar a melhorar a situação de vida. Quando que isso vai acontecer? Quando a taxa de juros cair. Quando a taxa de juros vai cair? Quando tiver uma reforma fiscal, que você não consegue fazer a reforma fiscal porque a economia não recupera. O Haddad ele tá num círculo aí que. Então não tem a menor ideia como que. Não tem a menor ideia o que vai ser proposto aí, que eles querem limite para gastos. Um governo que herda um baita de um passivo aí, que vem do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes. Tudo quanto é setor precisa ser remontado aí. Verbas de tecnologia, inovação, dinheiro para a educação, dinheiro para a universidade, dinheiro para a saúde. E o cara apresenta uma possibilidade de equilíbrio fiscal este ano? Não sei. Vamos aguardar aí. Bem, eu acabei de ver aqui na manchete do UOL, a se verificar que o Lula teria dito, numa entrevista que ele deu hoje, que a apresentação do tal arcabouço fiscal ficará para abril. Não será mais nesta semana, nem antes da viagem à China. Então, mostra também que a discussão ainda é longa e essa negociação com o Congresso também ainda muito complicada, a ver o preço que eles vão cobrar de todos esses pontos. Enquanto isso, minha gente, quer dizer, a gente viu essa pesquisa aí isentando o Bolsonaro desse caso. Vocês acham que essa pesquisa do IPEC e outras informações recentes mostram algum tipo, Cláudio Couto, de alguma resiliência do Bolsonaro, ele como personagem? Quer dizer, depois de uma sucessão de escândalos, de exposição, quer dizer, ficou claro que casos de corrupção, né, de mau uso do poder, da estrutura pública e tudo mais. Você sente ainda que o Bolsonaro é uma figura resiste a essa imagem dele, ou ele ainda está ali só porque ainda não apareceu um substituto à altura para ocupar esse espaço, como você disse bem, desses 24%, 25% que, independentemente do que o Lula vier fazer, serão contra? Olha, acho que tem um pouco de tudo aí, viu, Sérgio? Acho que primeiro a gente tem realmente esse grupo aí dos 24%, 25% que resiste a qualquer argumento e a qualquer evidência que possa aparecer pulando na sua frente. Agora, eu não sei o quanto eles estão hoje atados ao Bolsonaro, ou quanto, na realidade, eles estão atados a uma certa posição política que o Bolsonaro contribuiu para produzir, né? Que é essa posição de uma direita extremista, que não está só presente em certos segmentos aí da classe política, mas está presente numa ampla parcela da sociedade. Né? E aí pode não ser o Bolsonaro, pode ser outro a ocupar esse espaço. Por isso, inclusive, que você tem ali todo
aquele litígio, né, uma disputa pelo legado do Bolsonaro, né, pelo legado do ponto de vista de quem vai exercer a condição de ser a referência principal como liderança desse setor, né, desse movimento, inclusive, que o bolsonarismo ativou. Porque se ele for declarado inelegível, ele perde aí condições de ser um líder, digamos, por direito próprio. Ele pode ser talvez um grande eleitor, ser um agitador, mas perde tração, perde capacidade de agir. Se ele for preso, a mesma coisa. Aí mais ainda. Ele tem sido enfraquecido por uma série de eventos. Tem esse evento aí, né, da Muamba diamantada lá que veio da Arábia Saudita, né? Tem também os problemas relacionados ao fato dele estar foragido na Flórida, e isso pega muito mal, né? Porque também não é uma fuga que ele admita que é uma fuga, é pior, né? Porque se ele falasse, não, eu estou sendo perseguido no Brasil, estou precisando me exilar. Se ele tivesse um discurso claro nessa direção, ele pelo menos, vamos dizer, se martirizava e mobilizava essa base no sentido de sair em sua defesa. Né, que é o que fez até lá aquele auxiliar de Bolsonaro, o Alan dos Santos. Falou, estou nos Estados Unidos porque quero me prender no Brasil. Ele poderia dizer isso, mas ele não diz, ele fica de novo naquele campo ambíguo. Só que, ao mesmo tempo que ele não faz isso, fica com jeito de fujão, né? De alguém que fugiu da raia, de que não está aí na luta. Diz que vem, mas não vem. Anuncia, na próxima semana eu vou. Né? Parece assim, passa lá em casa, eu vou semana que vem. E vai passando semanas e o sujeito não passa, né? É a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo. Eu entendo que isso vai corroendo essa capacidade dele de liderar esse setor. A questão é, quem é capaz de substituí-lo? Podia ser algum filho, no caso, o que me parece mais talhado para esse papel é o Eduardo Bolsonaro, mas é projeto. A Michelle, na qual se está investindo tanto, mas num movimento tão misógino, né, como é o bolsonarismo, como é que fica uma liderança mulher como ela? Eu não sei o quanto isso é fácil de se resolver. Ou seja, está muito indefinido esse espaço. O que eu acho que pode, isso sim, acontecer, e até retomando um pouco uma discussão anterior que nós fizemos aqui sobre a tal da terceira via, é que o bolsonarismo ele tenha desbastado aí um grande campo para o crescimento, finalmente, depois desde a redemocratização, aí sim, de uma direita que se declara de direita, mas que não é necessariamente extremista ao estilo do bolsonarismo. Pode ter se aliado a ele, pode ter se aproveitado, surfado na onda do bolsonarismo, mas se reposiciona como uma direita conservadora, talvez até muito conservadora, mas, digamos, que joga dentro das regras do jogo. Eu acho que esse espaço foi aberto pelo bolsonarismo. Então, eventualmente, não sei se ele é resiliente, eu acho que a direita é. E não é só a extrema-direita. É a direita, de um modo geral, que ganhou espaço. O centro, como a gente também já comentou hoje mais cedo aqui, desmilinguiu, né, e produz esse outro cenário, que, de um certo ponto de vista, nem é ruim de todo. Né? Melhor ter uma direita não extremista do que ter o bolsonarismo, né? Que é uma tragédia para qualquer democracia. Agora, eu acho que isso ocorre em sacrifício do que um dia foi um certo centro que nós tivemos. Né? Então, eu não acredito tanto na resiliência do bolsonarismo, eu acredito muito mais nessa sobrevivência da direita e na resiliência, aí sim, mas talvez em tamanho menor, de uma certa parcela extremista de direita da sociedade brasileira. Talvez a gente vai ter que conviver durante muito tempo ainda com algo que alguns outros países já têm, que é aquele segmento do eleitorado, da sociedade, que tem ali na extrema-direita a sua referência. E provavelmente a gente vai conviver com isso daqui para diante durante, eu diria, um período bem longo. Deixa eu só dar uma informaçãozinha. O Lula deu uma entrevista agora para o 247 e ele faz uma defesa do Haddad. Ele disse que o Haddad... Deixa eu só pegar aqui. Ó. O Haddad convive com outros segmentos da sociedade que eu não convivo. Ele é obrigado a conversar com banqueiros e investidores. Mas destacou que Haddad pensa igual ao governo e ele vai ajudar a resolver a economia desse país. Então, se tem uma estratégia aí, vamos ver como é que é essa estratégia aí, que eu não consigo vislumbrar. Eu também não. Bem, lembrando, né, Couto, você falou da misoginia, só para concluir aqui, que o Bolsonaro teria dito que a Michelle não poderá viajar sozinha. Quer dizer, quer fazer campanha, tem que levar. Estamos nessa fase agora. A tutela do marido. O primeiro damo. Agora a gente vai ter... Cá para nós. Ela tem jeito de ser muito mais inteligente que ele, viu? Sim. Certamente. Agora, eu acho que também nisso tem, para além do machismo, né, tem uma outra coisa, né? Aí é ciúme político mesmo.
Sim, né? sim. Não é sim. ciúme de casal, é ciúme político. Não. Né? Fala, Acho como que é mais assim? político Vai do que sem de mim. casal, né? Eu tenho que estar aí também, eu tenho que aparecer, eu tenho que aproveitar para estar lá. E aí, claro, vai querer roubar o protagonismo da Michelle, né? O que ia ser a Michelle Tour, né? Vira Bolsonaro Tour. Né? Eu acho que é um pouco essa a ideia, né? Bem, minha gente, agradeço quem nos acompanhou até agora. Lembrando, inscrevam-se nos canais da Carta Capital, TV GGN, Fora da Política Não Há Salvação. Lembrando que todo sábado o Cláudio Couto faz lá um programa, mais um episódio também do canal dele, com as discussões muito interessantes, mas você pode ver a qualquer momento, acompanha a programação também do Nassif, muito interessante. E, bem, agradeço, até a próxima, até semana que vem, e vamos em frente. Rumo à China. Vamos em frente. Um abraço aí para todo mundo e reforçando o convite, o do último sábado sobre o Supremo ficou bem interessante com a Heloísa Machado. Quem não viu ou ouviu, dê uma olhada lá. Um abraço aí, pessoal. Um abraço, pessoal. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.